Bom dia! E nós voltamos com Caetano, mais um Despertando com Dharma. Bom dia, Ana Tereza, tudo bem? Bom dia, Pati. Como vão essas meninas do Rio? Bom dia, Rosana, tudo bem? Oi, Rúbia. Tô bem, tô lá, tô na luta. Bom dia, Ju. Eu sou muito sensível, não adianta. Vamos de Odara com Caetano. Mas também da mesma proporção que eu sou sensível, eu sou resistente. Disciplinado, determinado. Né? A carinha tá melhor. Bom dia, Rosana. Bom dia, Ju. Bom dia, Fabiola. É uma mesma proporção, assim. Aqui no sul a gente diz, não tá morto quem peleia. Então, né? Bora. Tudo certo. Faz parte disso tudo. Esse é o Caetano, Odara. Odara é ficar à toa, assim, né? Fiquei à toa esses dias aí. Nem tão à toa, né? Bom dia, Gorete. Tudo bem? Oi, Cris. Eu adoro essa música dele aí. Eu adoro quase todas as músicas do MPB, né? Sou fascinado pelo MPB. Nossa música é maravilhosa. Oi, Silvia. Oi, Rosa. Rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo, esse andar de moça prosa. Conhece essa música também, né? É isso aí, gente. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, ficar à toa. Oi, Rosana. Canto e danço que dara. Essa música tem outras intenções quando ele escreveu. Mas vamos lá. Então, gente, bom dia. Obrigado pelas manifestações de carinho. Eu sei que todo mundo está passando por isso. Cada um reage de um jeito. Os corpos são diferentes. Como eu não estou acostumado com medicamentos, nunca. Aí a coisa ela pega um pouco diferente, assim. Mas é isso. É isso aí. A gente tem aquela coisinha de sofrer um pouquinho, mas tá tudo certo. Bom dia, Conceição. Bom dia, Pri. Tô melhor, sim. Tô praticamente recuperado. Então hoje eu não posso perder muito o meu foco, porque senão ela volta. Certo? Mas vamos lá. O mundo poderia ser diferente. Editora Lúcida Letra, na voz do Norman Fischer, e nós já estamos na finaleira desse livro. Então hoje a gente entra na perfeição da compreensão, que é Prajna Paramita. E Prajna Paramita, que é sabedoria, que é a compreensão, é talvez toda a compreensão do budismo, assim, toda a compreensão que o Buda teve e que a gente pode ler através do Sutra do Coração. E o Sutra do Coração é magnífico, porque ele vai nos dar uma compreensão, assim, a princípio é uma leitura simples, em que a gente olha ali, né? Pode ser que entenda, pode ser que não entenda, mas quando tu vai olhar assim, aí vai explicar sobre Shunyata, sobre a vacuidade, sobre os 5 agregados, vai ter a visão do Buda da compaixão, Avalokitesvara, e ele vai, que é Kanon. Aí ele vai nos trazer essa compreensão da verdade, da vacuidade. Mas aí não vamos complicar, vamos ler o que ele vai nos dizer aqui, né? Então, chegamos à última parada da nossa jornada em direção à perfeição imaginária do Bodhisattva. A 6ª perfeição, Prajna Paramita. A perfeição da compreensão. Deixa eu desligar aqui. Perfeição da compreensão. Já nos referimos à perfeição da compreensão ao longo do livro, porque é a prática básica do budismo Mahayana e a pedra angular do caminho do Bodhisattva. Sem a perfeição da compreensão, nada na vida do Bodhisattva se sustenta. Já ouvimos falar do impulso básico da compreensão perfeita. Ele intui o vazio de todos os fenômenos e, portanto,
reconhece a primazia da imaginação em tornar o mundo como o encontramos e como poderia ser. Agora estamos prontos para explorá-lo mais profundamente. Aí o pessoal ainda me desejando um bom retorno, enfim. Ontem então teve o encontro da comunidade, ontem à noite, e eu resolvi não fazer, né? Enfim, né? Não me senti bem ainda. E aí a comunidade se reuniu e disse, não, a gente vai fazer então uma prática de meditação, vai se juntar e vai entrar numa sala, num chat e vai dedicar a que eu melhorasse, enfim, né? É muito legal, a Sangha é isso, quando a gente vê que o movimento da Sangha ela anda por si só, como um corpo só, como a gente diz no Zen, aí o Buda se manifesta. É quando o Buda aparece na Sangha, assim. É muito legal de ver isso. É mais importante que vocês imaginam, porque quando tudo estiver se perdendo de alguma maneira, quando surge a união da Sangha, surge o Buda. Aí o Buda se manifesta. Aí ele está presente. E o Buda é o estado desperto. Não é o Buda, não é o Siddhartha. É o estado desperto, a Sangha despertou. A Sangha entendeu. Aí a Sangha atinge a perfeição da compreensão, né? que é a sabedoria, que é a Prajna Paramita. Senão nós temos que continuar andando, se movimentando. Isso é muito legal. É mais importante que vocês imaginam quando a Sangha se manifesta. Porque aí o mundo vai ser diferente. O mundo é diferente. Quando a gente se envolve, no Zen a gente anda como um corpo só, né? Então, quando um corpo está desconectado, descolado do outro, a gente junta aquele ali, vai caminhando, vai levando junto. É uma força só, uma molécula. Como disse no capítulo anterior, as duas últimas perfeições são diferentes das outras, mas mais intensas, mais esotéricas e exigindo um tipo especial de cultivo. Você pode ser paciente e generoso a qualquer momento e o tempo todo, mas se quiser meditar, deve ter a disciplina necessária para dedicar algum tempo a isso. Meditação e compreensão andam juntas. A compreensão surge quando a meditação é desenvolvida em todos os sentidos que discutimos. Sentar com atenção focada, estudo, contemplação dos ensinamentos e profunda reflexão intuitiva. No capítulo anterior, escrevi sobre o insight das 3 características. No budismo clássico, essa visão libertadora é o que se entende por compreensão. A visão budista Mahayana da perfeição da compreensão inclui esse insight libertador, mas vai muito além. Do ponto de vista Mahayana, ver a natureza vazia dos fenômenos é algo ao mesmo tempo mais e menos do que um insight da impermanência, do não-eu e da insatisfação. Trancou aqui. Aqui é onde o problema começa. A perfeição da compreensão é escorregadia, difícil de definir, difícil de medir. De fato, sua natureza essencial, se tiver uma, é exatamente que ela não pode ser mensurada ou definida. E certamente não é o caso de alguém desenvolvê-la com a meditação, ou de qualquer outra maneira. De fato, a ideia de que alguém teria compreensão adquirida por qualquer meio já está longe de ser verdadeira. Então, a Prajna Paramita é complicado. Porque ao mesmo tempo que tu não consegue atingir através da meditação, tu também consegue atingir com a meditação. E não é um lugar que tu atinge a compreensão, na verdade. É difícil de definir isso. Ninguém pode ter compreensão. A compreensão surge, mas ninguém pode tê-la ou fazê-la surgir. E é bem isso. Ela é extremamente elusiva. Portanto, esse capítulo será um desafio. Tentar explicar Prajna Paramita é cair num grande problema. Assim. Vamos explorar verdadeiramente a atividade imaginativa do Bodhisattva, enquanto tentamos abordar o inacessível, visualizando o invisível. Eu nunca tentei explicar a Prajna Paramita. E meus alunos aí podem me afirmar isso, né? Porque não tem como explicar. Tem que ouvir através dos mestres mesmo e tentar praticar de alguma maneira. Em palavras. Entender como a linguagem funciona para criar o mundo em que vivemos é central para os ensinamentos sobre a perfeição da compreensão.
Como poeta e escritor, sempre me interessei pelo assunto. A linguagem é frustrante. De certa forma, não é nada. Pintores têm tintas e telas. Escultores têm tudo o que decidirem usar. Músicos têm instrumentos e sons, todos imediatos e tangíveis. Escritores e oradores não têm nada além de palavras, cujo poder intangível não vem do que são, mas do que não são. E nós arquitetos temos a obra, né? Temos o projeto, que é uma manifestação, e a obra é uma manifestação do projeto. Mas o projeto é uma manifestação, claro que do cliente, mas é muito mais do arquiteto, né? Porque é uma manifestação das suas ideias, imagens internas, né? E elas se confundem com as coisas como a gente vê o mundo, assim, né? E a arquitetura é uma forma de ver o mundo. É uma arte, né? Quando feita com arte, né? E aí, quando a gente faz o projeto, é incrível como a gente se revela nele, assim. O problema é que leva muito tempo a ser construído. E nem sempre é construído. E aí, tu vai ali e lança aqueles projetos. Eu tenho centenas, milhares de projetos que eu lancei ao longo da minha carreira, de quase 30 anos. E quase 30 anos, 27, 28, não me lembro. E aí, então, eu tenho centenas, milhares de projetos que eu lancei para concursos, para tudo mais, e que estão ali no papel, estão abortados, estão mortos, né? Mas é uma manifestação, como ele diz aqui, das palavras para o poeta, das pinturas para o pintor e tal, para o artista, escultura para o escultor. E a gente vai tentar fazer uma manifestação, mas só que como ela leva muito tempo a ser construída, quando ela se revela, ela já não revela mais o arquiteto ou não revela mais o cliente de uma maneira. Ela leva tanto tempo que as suas falhas aparecem. E aí o cliente e o arquiteto, vai fazer 30 anos em novembro. Aí o arquiteto e o cliente se revelam, mas aí vão revelar as partes que são as inadaptações daquela imagem, daquele processo imagético. Então, tudo que tu tenta explicar através da arte não dá certo. Porque a arte, ela perde a função com o tempo. É complicado. Ou seja, o poder das palavras não reside nas letras e sons, mas no que esses sinais arbitrários e abstratos se referem e apontam. Sim, o som, o ritmo e a presença física das palavras no ouvido, na página ou na tela do computador são importantes. Mas o que é realmente importante é o significado delas, que vai além delas para outra coisa. Se eu escrevesse aqui uma série de palavras sem referência, palavras que não apontassem para algo que não fossem as letras pretas na página em branco, estaria escrevendo sem sentido. Os gráficos seriam símbolos vinculados sem significados. Eles não seriam o que chamamos de palavras. Você não iria lê-los, não poderia. E é muito interessante porque às vezes quando a gente projeta, as pessoas leem assim com uma outra... leem algo que tu não leu no projeto, assim, ou te vê de uma coisa, de uma maneira, assim. Eu lembro que tem um projeto meu, que é o da Fundef, que é o projeto mais estudado pelas faculdades de arquitetura no Brasil inteiro. Isso é uma revelação, não tem um mês que eu não receba algum pedido para enviar o projeto para estudo, para os alunos estudarem e para os alunos tentarem entender de onde surgiu aquela ideia. E há anos isso. E eles continuam pedindo. As faculdades estão estudando do sul ao Ceará, literalmente no Ceará, Fortaleza, tudo que é lugar. Fico pensando, mas o que tem ali naquilo, né? O que tem nessas palavras, o que tem num desenho que desperta tanta coisa assim nas pessoas, né, para tentar entender o que aconteceu ali naquele momento, ali, o que se revelou ali. Para uma palavra ser uma palavra, ela deve se referir a algo que não é uma palavra. Entenderam? No entanto, as referências das palavras são escorregadias e indeterminadas. Posso escrever mesa, e você provavelmente saberá o que quero dizer. Mas o mundo inclui muitos milhões de mesas e categorias de mesas. E posso estar me referindo a qualquer uma delas. Se eu escrever amor, esperança, verdade, ou mesmo isto ou aquilo, fica ainda pior. Entendemos um ao outro mais ou menos. Mas quanto mais olhamos o que estamos comunicando
e o que estamos entendendo com nossas palavras, mais confuso fica. Não quero e não sou capaz de me embrenhar no mato com essa discussão sobre palavras. Nem você gostaria que eu o fizesse, mas muitos o fizeram. Como o filósofo do século XX, Ludwig Wittgenstein, que foi notável entre eles. Eu acho que não tem um budista que não cite Wittgenstein. Eu cito só porque é bonito, assim, porque eu acho chique. Vou citar Wittgenstein. sei algumas coisas dele. Só cito as que eu sei, né? Claro. Aí eu tentei ler uma vez. Muita coisa. Tem coisa que a gente não deve nem se embrenhar, assim. A filosofia da linguagem é uma das pedras angulares do pensamento contemporâneo. O ensino das escrituras Prajnaparamita também é amplamente sobre linguagem. Linguagem em si e linguagem em um sentido mais amplo. Tem uma coisa que eu gosto de repetir dele, que repito sempre, que eu acho muito legal do Wittgenstein, assim, que tem a ver com a palavra, tem a ver com o que ele está dizendo aqui e com Prajnaparamita. Que quando tu dá o nome às coisas, tu a aprisiona e tira toda a possibilidade dela ser qualquer outra coisa. Acho muito legal. Então tu dá um nome ao copo, né? Aí, pronto, tu está aprisionado. Só que tu não aprisionou o copo, né? O copo não está aprisionado. Quem está aprisionado é a tua relação com o copo. A partir daquele momento eu só vou usá-lo como copo. E quando eu aprisiono nessa ideia, eu não consigo mais sair. E aí eu começo a acreditar que aquilo é uma verdade. E aí a gente vai fazer seitas, homenagens ao copo, vamos erguer monumentos ao copo. E assim vai indo. Quando tu vê, é um copo. E nem é copo, né? É uma linguagem só. Isso é genial. Da mesma maneira que a gente faz para os nossos pensamentos. Então, essa máxima do Wittgenstein é perfeita, assim, né? Porque quando eu olho para um pensamento ou para uma emoção aflitiva, como ansiedade, por exemplo, como depressão, qualquer coisa, e eu digo que aquilo é isso mesmo, por um lado, se eu olhar através do aspecto não da consciência, mas cognitivo, e achar que aquilo é aquilo ali mesmo, eu me identifico. Agora, se eu olhar através da luminosidade da mente, porque a mente é dividida, cognitivo, consciência, luminosidade, claridade. Aí, se eu olhar com um olhar de consciência e clarificar aquilo, iluminar aquilo, e ver que aquilo é uma depressão, ansiedade, ou alegria, ou tristeza, ou qualquer emoção. Quando eu ilumino aquilo, aí quando eu lanço aquela luz sobre aquilo, eu não estou aprisionado. Agora, se eu pegar e me identificar com ela, sim. Então, isso que é o bacana dessa máxima do Wittgenstein. O ensino das escrituras Prajnaparamita também é amplamente sobre linguagem. Linguagem em si e linguagem em um sentido mais amplo. Assim como as palavras não têm referências definidas porque são simbólicas, não concretas, também as coisas neste mundo não são concretas como parecem ser. Tudo é simbólico, metafórico, referencial. As coisas podem ser independentes, autônomas e realmente existentes, mas não são. São meras designações, dizem os sutras. Na obra Pintura de um Bolo de Arroz, Dogen considera o ditado asiático: você não pode comer uma pintura de bolo de arroz. A ideia é que você não pode comer uma descrição da comida. Você só pode comer comida de verdade. Isso significa que, por extensão, você não pode transformar sua vida lendo as escrituras. Precisa ter uma experiência religiosa real. Mas Dogen vira o ensinamento de cabeça para baixo. A única coisa que você pode comer é a pintura de um bolo de arroz. Porque não há nada que não seja a pintura de um bolo de arroz, uma mera designação. Vocês entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Eu vou repetir. Primeiro ele diz que a gente não pode comer uma pintura de bolo de arroz. Mas depois o mestre Dogen, né, vai dizer o seguinte: a única coisa que você pode comer é a pintura de um bolo de arroz. Porque não há nada que não seja a pintura de um bolo de arroz, uma mera designação. Fabiola Colombo disse que entendeu.
Ela é a minha monitora. Nós vamos colocá-la ao vivo e vai nos explicar. Pede para participar aí, Fabiola. Explica para nós. Ah, isso é uma baita sacanagem que você faz, né? Aí aponta o holofote assim. Aquele lá, a pessoa tá lá quase morrendo na sala de vergonha, assim, né? E aí se desmancha todo. Eu achava horrível quando tava nos retiros, assim. E principalmente com o Lama Padma. E aí ele, às vezes ele te pega pra, sabe? Aí ele foca em ti e ele, às vezes ele fica uma hora falando. Ó, ah não, vamos ali. Fabiola, entra. Vamos fazer. E aí ele foca em ti e aí fica, parece que tá dando a palestra pra ti. Bom Fabiola, dia! mas tu já tá toda arrumada desse jeito às 6 da manhã. Sim, tá. Então, rapidinho. Meu entendimento é que tudo é uma pintura. O bolo de arroz também é uma pintura. Nós que, como o mestre leu há pouco, nós que demos esse nome a ele. Então, tudo é uma pintura. Olha aí. Pode ser? Vocês estão vendo por que ela é monitora? Vocês estão entendendo? Olha ali, ó, ela pensa uma filosofia dessa passando rímel nos olhos. Não adianta. É isso aí. Dharma é assim, do tipo, enquanto eu passo o rímel nos olhos, eu estou ouvindo Dharma e estou pensando sobre isso, sobre o Wittgenstein. Não, é um negócio sensacional. Não, Minas Gerais. muito bem. E vou tomar vacina. Está em Minas Gerais. Tomar vacina. Tá em Minas Gerais a trabalho. Perfeito, Fabio. Obrigada. Obrigado. Um beijo. Boa volta. Bom retorno. Obrigada. Beijo. Um beijo. Como é que eu saio agora? Vou sair Agora que nós vamos ver. e fechar tudo. Depois eu entro. Vocês viram como é que funciona? É isso aí, gente. Não. Que amor, né? Tu viu? Ela está lá em Minas Gerais, fazendo uma atividade de trabalho dela. Aí volta hoje. Mas mesmo assim, ontem ela liderou a comunidade e disse, não estou aqui, mas já vou fazer a comunidade meditar, enquanto eu não podia. Querida, né? Vocês viram só como é que é? Isso é a sanga, gente. Então, a explicação da Fabiola sobre o bolo de arroz. Vamos lá, vamos ver o que o Norman Fischer nos diz. Isso parece ultrajante, eu sei. No entanto, é isso que chega à perfeição da compreensão. E é por isso que é tão difícil alcançá-la, quando você tenta explicá-la pela linguagem. Entende? A perfeição da compreensão é a mais importante de todas as perfeições. Como venho dizendo o tempo todo. As outras 5 perfeições dependem dela. Ela permeia todas elas e é o que as transforma de práticas comuns em perfeições. Como expliquei no capítulo sobre generosidade, a generosidade comum não é a perfeição da generosidade, a menos que seja permeada pela perfeição da compreensão. O mesmo vale para as outras 4 perfeições. Todas elas são perfumadas, impregnadas pela perfeição da compreensão. A tradição coloca isso de outra maneira. Existe apenas uma perfeição, a perfeição da compreensão. Prajna Paramita. Mas como a perfeição da compreensão é tão ilusória, é literalmente, como veremos em breve, incorreto até dizer que ela existe. Ela não possui características próprias. Portanto, as perfeições da generosidade, conduta ética, paciência, alegre empenho e meditação não existem realmente, exceto como manifestações da perfeição da compreensão, que não existe de outra maneira. Sim, isso fica um pouco inebriante, mas também espero divertido. Mais sobre isso mais tarde. Então é um negócio complicado. Eu acho que eu já mostrei, não sei se está aqui na mesa. Está aqui. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Para quem quer tentar avançar sobre isso, claro, esse mestre, que é um mestre que teve aqui no Brasil, a Padma o convidou várias vezes, já Kazuaki Tanahashi, ele escreveu o Sutra do Coração. Então, é da luz da letra também. E esse livro é sensacional, só que é extremamente complexo. Né? Já vou dizendo que é para quem quer estudar mesmo o Sutra. Tá? Aqui está o mestre. E ele vai trazer em várias línguas, em chinês, em japonês, em sânscrito, em pali, o que vocês imaginarem.
E ele vai fazer um apanhado sobre o sutra. É é estudo, né? Teórico, tá? Mas para quem aí quiser comprar, quiser ter e estudar, é super, é uma enciclopédia, mas vale a pena. Ou outras maneiras é ouvir a explicação de alguns mestres, né? Que expliquem o sutra. Mas vamos lá. Aqui a gente está ouvindo na voz do Norman Fischer. A gente tem outros mestres que podem explicar isso. Um deles é o Lama Padmasambhava. Vamos fazer uma prática? Estabilizar, agradecer aí a presença hoje nós tivemos participação especial direto de Minas. Se coloque numa postura de meditação. As costas eretas, desencostem da cadeira, se estiverem encostados. Deixe que o corpo relaxe nesse momento. Faça uma inspiração profunda pelas nariz. E soltem pela boca. Soltem de uma forma que todo o ar saia dos pulmões. Liberte, liberte. Empurrando a barriga para dentro, contraindo e soltando novamente. E veja que o corpo todo solta. Esse primeiro momento de relaxamento é sempre muito importante na prática. Se dissolvam nesse estado, é o estado natural. O estado natural do nosso corpo é repouso. Deixem que a mente de vocês também repouse nesse estado. Percebam que a respiração vai ficando cada vez mais tranquila. Os estágios para a compreensão de prajna, é necessário que o corpo, a mente estejam completamente equilibradas. E ao longo do dia, hoje, façam um exercício. É um exercício conceitual, discriminativo. Peguem qualquer objeto e vejam se o objeto existe em si próprio. Peguem um copo, uma mesa, um lápis, qualquer coisa. Ao olhar para o copo, vejam onde está o copo no copo. O que faz o copo ser copo? Veja se existe esse copo. Esse é o aspecto cognitivo. E observem a mente
através da consciência dela, vendo se há realmente um copo ali. Quem quiser olhar os pensamentos, olha os pensamentos. Até descobrir as características de cada pensamento. E depois abandone a prática. Apenas repouse no estado do corpo natural e da mente natural. Observem a respiração fluindo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, boa quinta-feira. Estamos aí de volta. Obrigado pela companhia de todos, todas.